Boa tarde. Ok, obrigado. Boa tarde, Túlio. Recentemente, algumas horas aí atrás, o Rafael Moura divulgou no seu Instagram a lista com o nome dos jogadores que foram contaminados na bateria de exames de ontem, né, os 9 atletas. Imagino que foi com o consenso dos demais jogadores, mas foi contra também a política do clube de não divulgar o nome desses atletas. Queria saber a visão da diretoria sobre esse acontecimento, sobre essa divulgação, o que vocês acharam, porque também teve muita acusação de torcedores dizendo que eles estavam furando quarentena, acusações sem provas. Queria saber a sua opinião sobre isso. Boa tarde. Bom, primeiro que ele não está indo contra a política do clube. O clube continua com a mesma política de não divulgar os contaminados aí pelo vírus da Covid. Então, o clube não divulgou. O Rafael, junto com alguns outros atletas que estão contaminados, estão em quarentena. Alguns, inclusive o próprio Rafael, pediu para a gente para que ficasse lá no quarto da concentração deles, para que não tivesse contato. O Rafael está com uma filha recém-nascida, outros atletas na mesma situação, então eles estão em confinamento e, como eu disse, o clube continua com a mesma política. A gente não divulga porque isso é um caso pessoal. O atleta que estiver contaminado, o funcionário do clube que estiver contaminado e quiser abrir isso para a imprensa, não tem problema algum, isso é um direito dele. Seguindo a sequência, Karina. Boa, Paulo. Bom, se a Karina não for perguntar, vai eu? Já pode, Paula, pode sim. Beleza. Túlio, tudo bem? Tudo bem. Quero saber como é que está sendo esse confinamento lá na concentração da Serrinha. É uma prerrogativa dos jogadores, né? Foi uma prerrogativa do Rafael que divulgar com o restante do pessoal e divulgou os nomes. Agora que a gente sabe os nomes, eu queria saber quantos estão lá na concentração da Serrinha e como que está sendo para o Goiás administrar isso, assim, como é que está administrando comida, limpeza, por quantos dias vai ser, quantos testes vão fazer novamente, e mais um adendo, saber quantos jogadores exatamente o Goiás tem nesse momento inscritos no Brasileiro, Túlio. Vamos lá, vou começar pelo final. Nós temos hoje 39 atletas, com os 6 que nós acrescentamos ontem, que eram do grupo de aspirantes. São do grupo de aspirantes e como a gente faz todo o treinamento integralizado ali, a própria comissão técnica e a do profissional, os atletas foram inscritos ontem, nós chegamos ao total de 39. 40 que nós podemos inscrever para depois, posteriormente, poder fazer 8 trocas. Nós já pleiteamos isso também junto à CBF, para que esse número não seja limitado a 40. Nós estamos num ano totalmente atípico que nós pleiteamos isso. Com relação aos atletas que estão na concentração, isso foi um pedido deles, realmente, como eu disse, vários desses atletas estão com filhos recém-nascidos, David, Rafael, o Lucão tem um filho jovem, também, bem novo, e nós atendemos por um pedido deles, nós deixamos uma estrutura bem organizada para atendê-los também, a alimentação é feita e entregue a eles ali o prato já, a limpeza é feita também por uma equipe de sanitização, a que já faz no clube normalmente, já foram hoje, vão voltar amanhã, e eles terão um tempo de deixar o quarto, andar ali no estacionamento da Serrinha enquanto fazem essa limpeza. Teve mais alguma pergunta? Eu não passei alguma? Não, é isso mesmo. Okay. André Rodrigues. Obrigado, Matheus. Ô Túlio, da sua parte, existe o receio, o temor que na bateria realizada ontem à noite, o Goiás
perca ainda mais e mais atletas para o jogo da quarta-feira em Curitiba? André, existe o receio, porque alguns atletas, graças a Deus não estão com sintomas, mas alguns atletas tiveram sim contato com esses outros que estão com o vírus. Então, há esse temor, porém o histórico que dentro de contaminados assintomáticos, eles não transmitiram para a própria família. Os casados que tiveram o vírus não transmitiram para a esposa, dormindo na mesma cama. Então, a esperança nossa é que tenha sido isso. Por os atletas estarem assintomáticos, eles não terem transmitidos aos demais atletas. Mas hoje, no resultado que teremos logo mais, nós ficaremos sabendo disso. E aí, automaticamente, o procedimento vai ser o mesmo, colocá-los em quarentena, encaminhá-los para nosso departamento médico, que vai encaminhar para o infectologista para tomar todos os cuidados. Alô, Túlio, aqui é o André Isaac da PUC TV. A gente sabe que qualquer pessoa está sujeita a pegar o Covid. Inclusive, eu estou em fase final aqui de quarentena, assintomático, graças a Deus. E desde ontem vem surgindo algumas coisas nas redes sociais, inclusive o Rafael Moura entrou em discussão com um torcedor, acusando os jogadores de furarem a quarentena. Vocês têm alguma informação nesse sentido? Alguém pode ter cedido? Qual é a orientação para os jogadores evitarem o contágio, Túlio? Bom, tudo que está dentro das nossas ações, a gente tem passando tudo para os atletas. Todas as recomendações de segurança, eles são pessoas públicas, eles sabem disso. Qualquer lugar que eles estiverem vai ser de conhecimento nosso posteriormente, e até hoje não chegou nenhum tipo de reclamação nesse sentido. Divulgaram um vídeo, chegou também nas minhas redes sociais esse vídeo antigo. Eu já conversei com os atletas, são 2 atletas que não estão entre esses que estão contaminados agora. Então, todo mundo está sujeito ao vírus, André. Ninguém sabe onde pega, por mais que a gente queira se proteger, de vez em quando a gente dá aquele momento de bobeira, seja apertando o botão do elevador e depois levando ao rosto, alguma coisa nesse sentido, você pode estar sujeito a contrair esse vírus. Então, não tem o que fazer repreensão de nenhum atleta, eles estão se comportando exemplarmente no dia a dia com a gente, seguindo fielmente o protocolo que nós estabelecemos para eles. Eles chegam no carro com a roupa de treino, já vão para o campo, saem do campo direto para o carro, vão embora, não tem aglomeração nenhuma, enquanto estão fora do treinamento ali nesse trajeto para o carro, ou a necessidade de passar no departamento médico, que está sendo ao ar livre lá no Goiás. Eles usam a máscara sempre quando estão em tratamento. Então, tudo está sendo cumprido. É realmente inexplicável. Quem contraiu o vírus aí pode dizer, mesmo no caso da Rio que com o vírus, a gente não sabe, muitas vezes a gente não identifica onde pega. Eu, graças a Deus, meus exames todos deram negativos, mas eu estou com 2 filhos em casa que estão com Covid e estão em tratamento, e a gente não sabe, realmente não sabe onde eles se contraíram esse vírus. Então, não dá para julgar ninguém. Eu acho que a mensagem até do Daniel Alves foi muito vaga. Não dá para entender se ele está acusando alguém, se ele está criticando algum tipo de protocolo. Acho que ele deveria ser um pouquinho mais direto e aí sim a gente identificar. Mas eu não identifiquei a mensagem do Daniel como sendo uma indireta para o Goiás. Fernando. Beleza, Túlio, boa tarde, Fernando Lima. Boa tarde. O Goiás ontem fez a testagem oficial da CBF de 23 jogadores mais o treinador, então são 24 pessoas. Por conta do Goiás, o Goiás também testou mais jogadores para não correr o risco desse jogo contra o Curitiba. Quantos jogadores e mais quantos integrantes da comissão técnica foram testados pelo Goiás na noite de ontem, já que parece que a partir de agora vai valer também
os exames dos laboratórios que os clubes tenham confiança e se a partir da próxima rodada o Goiás já vai fazer essa testagem diretamente com o laboratório do clube. Fernando, nós testamos todos os atletas disponíveis hoje para a escalação. 23 e mais um Ney, testados pelo laboratório CBF, e todos os outros disponíveis, que são 8, se eu não me engano, foram testados particularmente pelo clube. E todos os membros de staff da comissão técnica, preparador físico, treinador de goleiro, auxiliar técnico, massagista, roupeiro, todos esses foram testados, segurança, assessoria de imprensa, está todo mundo sendo testado semanalmente aqui no Goiás. Realmente o que aconteceu essa semana reflete talvez um pico de pandemia que teve aqui no estado de Goiás, especificamente em Goiânia, e algum dos atletas, ou mais de um até, pode ter levado esse vírus para dentro do grupo e contaminado os outros. Então, como falei anteriormente, ninguém sabe de nada, nem como contrai, nem como passa para os outros. Então, é paciência, respeitar o momento deles, para que, assim como todos os outros, eles passem disso o mais rápido possível e não deixem nenhum tipo de sequela. Leandro? Ou então, na sequência, a Vitória. Oi, é o Rafael Seba aqui, estou na conta da Vitória aqui. E aí, boa tarde, Túlio. Boa tarde. E especificamente também para esse jogo contra o Atlético Paranaense e os próximos que vão vir aí, que prejuízo que você calcula aí tecnicamente para o Goiás com todo esse pico aí, né, que deu dentro do elenco de contaminação? Você acha que o Goiás chega competitivo para esses jogos? E queria que você comentasse um pouco também, até o Marcelo Almeida fez uma crítica ao Raí, né, porque depois ali falou que aceitava e tudo, mas a gente viu o São Paulo que queria jogo, né? Esportivamente, eu queria saber o que você acha esportivamente disso, pegar o time todo desfacelado, e até socialmente, politicamente também, o São Paulo, que no início foi até um dos clubes contra a volta do futebol. Não, boa pergunta. Eu vou começar por esse esclarecimento sobre o São Paulo. O presidente Marcelo, ele não criticou o São Paulo diretamente, ele falou apenas que no momento que nós comunicamos ao São Paulo, que foi pouco antes da liminar chegar, eu fiz questão de ir com o presidente ali, chamar o Raí para conversar e dizer para o Raí que nós estávamos pleiteando o adiamento da partida junto ao STJD, pelos motivos óbvios. E nesse momento eu acho que o Raí foi pego de surpresa e ele ficou sem reação. Ele não sabia realmente como agir naquele momento, se evitava que o time entrasse em campo, se deixava o time entrar em campo. Ele ficou sem reação no momento e o nosso presidente usou a palavra frio. O São Paulo foi frio com a gente. Frio nesse sentido que o Raí não teve esse tipo de reação, mas muito pelo contrário, eu faço questão aqui de agradecer ao São Paulo a maneira que agiu com a gente, tanto no momento que eu avisei ao Alexandre Pássaro, eu avisei ao Raí às 9 horas da manhã, quando chegaram os exames com os 10 casos positivos, eu avisei aos dois, e avisei aos dois que nós tentaríamos o cancelamento da partida. E eles foram solidários com a gente desde o primeiro momento. Aí, lá no estádio, é que o presidente sentiu essa reação fria do Raí, não especificamente do time do São Paulo, que já tinha nos prestado a solidariedade pelo aquele momento difícil que a gente estava vivendo. Você perguntou outra coisa que me fugiu. O prejuízo técnico que nós teremos é grande, porque apesar dos aspirantes estarem treinando também, eles estão treinando há menos tempo, eles só tiveram um jogo treino, foi aquele contra o Capital de Brasília que nós fizemos, Real, que nós fizemos, então eles estão com um ritmo de jogo muito menor do que os outros atletas.
fatalmente nós teremos que usar alguns atletas do Aspirantes. Agora, são atletas que a gente confia plenamente na capacidade dele. Atletas que vestem a camisa do Goiás, ninguém aqui é criança mais, não tem nenhum juvenil no meio deles, são todos atletas profissionais e vão ser cobrados como todos os atletas do nosso elenco principal. Nós estamos dando todas as condições para eles se prepararem tão bem quanto os profissionais que estavam já há mais tempo treinando. Agora, prejuízo pela questão de tempo, de ritmo de jogo. Nós estávamos programando outros amistosos com a equipe do Aspirantes, o que iria acontecer fatalmente, mas agora nós já brecamos essa estratégia porque nós precisaremos de todo o elenco. E desde que eles se apresentaram, eu fiz questão de conversar com todos eles e dizer que nós estávamos vivendo um ano atípico. A qualquer momento um deles poderia estar integrando a equipe profissional e entrar para jogar. Eu confio em todos eles, sei que eles estão há menos tempo se preparando, mas tenho certeza que nenhum deles vai decepcionar o torcedor do Goiás. Túlio, boa tarde, aqui é o Guilherme do GE. Automaticamente os 9 jogadores que testaram positivo ontem já estão fora do jogo de quarta. Eu queria saber sobre aqueles 3 que testaram positivo no exame anterior, no finzinho de julho ali, né? 3 casos positivos, também não tem condição, esse número de desfalques sobe para 12, é isso? E só para também mais uma, o que o departamento médico fala especificamente sobre o caso do Gilberto, que é reincidente? Causou surpresa? Muita gente falava que talvez não fosse possível ter uma nova contaminação. O que o departamento médico fala? Não, eu vou esclarecer o do Gilberto primeiro. Tá. O Gilberto, ele testou positivo e depois disso ele não foi testado. Ele ficou em isolamento, ficou na quarentena, respeitando a quarentena, e a quarentena dele terminava, ele estaria liberado hoje para treinamento pela equipe médica nossa, junto com o infectologista. Hoje ele já estaria liberado. Então nós submetemos o Gilberto também a essa testagem para saber se ele ainda iria testar positivo. Testou novamente positivo. Não foi um caso de contrair o vírus novamente. Ele já deve estar no final dessa contaminação, né? O vírus deve estar em estágio final no corpo dele, no organismo dele, e ele hoje já estaria liberado para treinar, que ele já não é mais um transmissor do vírus. E a outra qual foi? Sobre os 3 que tinham testado no finalzinho de julho. Se então os desfalques do Goiás, ao invés de 9, são 12 automaticamente. São 12. São 12 porque o Gilberto está entre esses 3, né? Os outros 2 também estão em estágio final, estão para ser liberados um amanhã e o outro depois de amanhã. Essa foi a avaliação do infectologista nosso, e amanhã já deve ter esse outro atleta com a gente e o outro na quarta-feira.